Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E aqui nós estudamos matemática sem medo. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre os múltiplos e os submúltiplos do metro. Sabemos que a nossa unidade de medida padrão para se medir comprimentos é o metro. Porém, não temos apenas o metro. Dependendo da situação, precisamos utilizar unidades de medidas maiores ou menores. Por exemplo, se você quer saber a distância entre cidades, nós já não utilizamos o metro, já utilizamos o quilômetro. Se queremos medir coisas menores, por exemplo, o comprimento de uma caneta, também você não vai utilizar o metro. Nós já utilizamos outras unidades de medida, como o centímetro e o milímetro, dependendo. Então, o que nós vamos fazer hoje é entender essa relação do metro com as demais unidades de medida, derivadas dele. Então, vamos lá. Vamos considerar que essa minha primeira reta, aqui, que eu desenho para vocês, esteja representando o metro, a nossa unidade padrão. Vamos lá. Essa primeira reta está representando o metro. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse metro, essa reta, e vou dividir em 10 partes iguais, certo? Professor, por que em 10 partes iguais? Porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. Dizer que o sistema de numeração é decimal significa que nós fazemos os agrupamentos de 10 em 10. Ou seja, a nossa base de contagem é 10. Então, por isso, a divisão dessa forma. Então, quando eu pego esse metro e divido ele em 10 partes, cada pedacinho desse aqui é chamado de décimo, certo? Décimo é uma 10ª parte de um metro, que nós denominamos de decímetro, certo? Dizemos que é o décimo porque ele é o resultado da divisão do metro em 10 partes. E usamos a palavra decímetro para especificar que nós estamos dividindo exatamente um metro em 10 partes. Então, daí já dá para você deduzir que se eu tiver 10 decímetros, se você vier aqui e pegar as 10 partes que você dividiu aqui, você terá o equivalente a 1 metro. Então, aqui nós já temos a nossa primeira relação, né? Que 1 metro, ele equivale a 10 decímetros. O decímetro nós representamos por dm. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir esse procedimento, só que agora com os decímetros. Veja só, esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui é um decímetro. O que eu vou fazer agora com esse decímetro é pegar ele e dividir novamente em 10 partes iguais. Quando eu pego esse decímetro e divido ele em 10 partes iguais, eu vou ter esses pedacinhos aqui bem pequenininhos, tá vendo? E se eu fizer isso com todos esses espaços aqui, eu vou ter essa figurinha aqui com essas divisões bem pequenininhas aqui. Lembre, eu estou pegando cada pedacinho desse que é o decímetro e estou dividindo ele em 10 partes iguais. Perfeito? Então, se nós formos comparar agora essa terceira retinha aqui com a primeira que está representando o metro, nós podemos afirmar o seguinte: nós podemos afirmar que 1 metro vai equivaler a quantos pedacinhos desse aqui ao todo? Vamos lá, vamos pensar. Esse pedacinho aqui, ele tem 10 partes pequenininhas. Esse outro aqui também 10 partes pequenininhas. E assim por diante.
Como nós temos 10 pedacinhos fininhos aqui em cada espaço desse, então, ao todo, nós vamos ter quantos pedacinhos pequenininhos? Nós teremos 100, porque aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 10, aqui eu vou ter mais 10 e assim por diante. Então, vai completar 100, ou seja, cada espaçozinho desse aqui, ele terá o nome de centésimo, certo? Isso aqui será o centésimo, certo? Que se você comparar ele com a nossa primeira retazinha, ele terá agora, essa retazinha aqui, ela terá 100 partezinhas pequenininhas. Então, cada pedacinho desse aqui é o que nós chamamos de centésimo. Como nós estamos trabalhando com o metro, nós chamamos esse pedacinho de centímetro. Perfeito? E aqui nós já temos outra relação, né? Vamos comparar, se nós compararmos o metro com essa terceira retazinha aqui, o metro ele terá quantos centímetros? O metro ele terá o equivalente a 100 centímetros. Perfeito? E nós poderíamos continuar seguindo esse mesmo raciocínio, desenhando uma terceira retazinha aí, fazendo a mesma coisa, onde nela nós teríamos agora os milímetros. E assim sucessivamente. Então, vamos ver outra retazinha aqui para nós organizarmos essa ideia. Veja bem, a nossa unidade padrão é o metro. Vamos escrever ele aqui no meio. Se eu pego um metro e divido ele em 10 partes iguais, nós vimos que nós temos os decímetros. Então, se eu pego um metro e divido por 10, eu vou ter o decímetro. Se eu pegar esse metro e dividir ele agora em 100 partezinhas, lembra dos espaçozinhos pequenininhos? Eu terei agora o centímetro. Lembra que ficaram 100 espaçozinhos ao todo? Perfeito. Se eu repetir esse procedimento para outra retazinha aqui e pegar essas partes pequenininhas aqui e dividir novamente em 10 cada uma, veja como vai ficar pequeno, né? Então, ao todo, eu vou ter 1000 partezinhas pequenininhas. Então, essas partezinhas pequenininhas serão os milímetros. Como essas unidades elas derivam do metro através de divisões, nós chamamos essas unidades de medida de submúltiplos. Sub quer dizer abaixo. Então, nós estamos pegando o metro e dividindo em partes menores, em partes inferiores, certo? Então, recapitulando, se eu tenho um metro e divido em 10 partes, eu vou ter o decímetro. Se eu tenho um metro e divido em 100 partes, eu vou ter o centímetro. Se eu tenho um metro e divido em 1000 partes, eu vou ter o milímetro, e assim por diante. Outra coisa que você deve observar é que, por exemplo, se nós compararmos o decímetro com o centímetro, olha só, o dm, decímetro, com o centímetro. Vamos voltar aqui para o nosso desenho anterior. Aqui em cima nós temos os decímetros e aqui nós temos os milímetros, ou melhor, centímetros, perdão. Vamos lá. Se você observar um decímetro, dentro de um decímetro nós vamos ter quantos centímetros? Olha só, nós vamos ter quantos espaços pequenininhos desse aqui dentro? Vamos ter 10. Então, dentro de um decímetro, nós teremos 10 centímetros, ou seja, da unidade decímetro para centímetro, nós temos 10. E da unidade centímetro para milímetro, também nós vamos ter 10. Então,
cada espaço desse aqui vai ser uma divisão por 10. Perfeito? Pronto. Esses são os submúltiplos. Agora, os múltiplos são mais fáceis, mais simples, porque nós temos que pensar agora em termos de multiplicação. Em multiplicação, geralmente nós temos mais afinidade. Então, se eu pegar um metro e ao invés de eu dividir agora, eu multiplicar ele por 10, eu tenho um metro, multiplico por 10, então eu terei aí o decâmetro. Decâmetro nós simbolizamos por D-A-M, decâmetro. Se eu pegar o metro e multiplicar ele por 100, veja só, eu estou fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, só que agora eu estou fazendo para cá e multiplicando. Então, se eu tenho um metro e multiplico por 100, eu terei o hectômetro. H-M, hectômetro. Hecto quer dizer 100, então eu tenho 100 metros. E se eu pegar um metro e multiplicar por 1000, eu vou ter o quilômetro. Prefixo quilo quer dizer 1000. Perfeito? Então, veja bem, do metro para cá, nós temos os múltiplos: quilômetro, hectômetro e decâmetro. Do metro para a direita, nós teremos os submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ok? Obrigado por acompanhar até aqui. Na próxima aula, nós vamos ver como relacionar as unidades de medida no sentido de transformar quilômetro em metro, decâmetro para decímetro e assim por diante.